Seja muito bem-vindo ao Boletim Legislativo desta quinta, sempre com muita informação sobre a Câmara e a nossa cidade. Hoje vamos falar do programa Desenrola Brasil, que foi prorrogado até março e tem ajudado muitos brasileiros a quitar as dívidas. E também um assunto sério, viu? O bullying e o cyberbullying, que agora é crime previsto no Código Penal. E não é só isso. Hoje, inclusive, tem sessão aqui na Câmara, sessão com votação de projetos de lei. Então, para você ficar por dentro das propostas que serão apreciadas logo mais, a gente preparou uma reportagem com os principais projetos da pauta de votação. Confira. 2 projetos correm em rito urgente na sessão desta quinta-feira. São matérias apresentadas pela mesa diretora da Câmara, que tratam de reformas administrativas no Legislativo. Já em rito ordinário, os parlamentares devem apreciar em primeiro turno a proposta de emenda à lei orgânica que prevê mudanças no processo de reconhecimento e delimitação de áreas verdes e institucionais do município. Outro projeto é de autoria do vereador Juvenil Silvério. A matéria regulamenta a instalação de gradias do tipo gaiola de proteção em pontes, viadutos e passarelas. O objetivo é ampliar a segurança da população. Já na saúde, uma proposta do vereador Roberto Chagas quer garantir que todas as unidades de saúde da cidade possam oferecer soros anti-aracnídeo, antiofídico e antiescorpiônico. E a saúde também é tema de um projeto do vereador Dr. José Cláudio. A ideia é criar um programa municipal de prevenção à sepse, popularmente conhecida como infecção generalizada. Dr. José Cláudio ainda tem outro projeto na pauta. O objetivo é tornar prioritário o atendimento de pacientes oncológicos nas filas de espera de órgãos públicos e privados. Também com foco na saúde, uma proposta dos vereadores Roberto Chagas e Milton Vieira Filho autoriza a Prefeitura a distribuir medicamentos em qualquer UBS da cidade, como forma de facilitar o acesso aos remédios. Ainda segue na pauta um projeto apresentado pelos vereadores Zé Luiz e Robertinho da Padaria, que proíbe a queima, soltura e comercialização de fogos de artifício de estampido. E uma matéria do vereador Fernando Petit, que determina como obrigatória a garantia de acesso gratuito à rede Wi-Fi em restaurantes que ofereçam cardápio digital. A inclusão também faz parte dos projetos. Uma proposta apresentada pelos vereadores Fernando Petit, Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia quer garantir a apresentação da carteira de identidade PCD como comprovação do laudo permanente de deficiência. Também no tema, outra matéria, esta do vereador Fabião Zagueiro, autoriza a inclusão de PCDs e autistas no projeto esportivo do município Nadando Primeiro. Fabião ainda tem outro projeto que pode ser apreciado em plenário. O objetivo é ampliar a implantação de semáforos interativos na cidade. Estes semáforos são aqueles em que o pedestre aciona um botão para parar o trânsito dos carros. Ainda seguem na pauta propostas para a administração interna da Câmara e denominação de ruas e espaços públicos. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Lembrando que a TV Câmara transmite a sessão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. E a gente continua no tema do Legislativo, mas para ficar por dentro das novas leis em vigor aqui na cidade, isso a gente acompanha no Agora é Lei. Isso mesmo, toda quinta apresentamos para você 2 leis em vigor na cidade, aprovadas pela Câmara, que já estão ajudando a melhorar o dia a dia de São José. Agora é Lei. A partir de uma proposta sancionada na cidade, todos os atos oficiais da Prefeitura e também das suas fundações e autarquias serão divulgados pelo Diário do Município. O Diário funciona como uma publicação online, disponível de segunda a sexta-feira no site da Prefeitura, na qual a população pode consultar editais, contratos, portarias, além de dados fiscais de todos os órgãos municipais. Mais uma ferramenta de transparência para que a população acompanhe de perto as ações do poder público. Agora é lei. São José dos Campos está autorizada a inscrever as escolas públicas da rede municipal de ensino no programa das escolas associadas à Unesco. Com isso, as instituições de ensino da cidade também terão o objetivo didático de seguir as missões da Unesco na promoção da cultura da paz e dos direitos e valores da dignidade humana, como justiça, democracia e respeito à diversidade.
Esses são princípios fundamentais presentes da Constituição da Unesco e na Carta das Nações Unidas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! E agora, falando de transparência e orçamento público, a Câmara sediou uma audiência para apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano passado. O encontro serve como ferramenta de fiscalização para que a Prefeitura demonstre como foi feita a gestão do orçamento da cidade, fruto dos nossos impostos, e teve superávit, viu? São José fechou 2023 com superávit de R$100 milhões, ou seja, a arrecadação superou as despesas. Os números foram apresentados em uma audiência na Câmara sobre o balanço das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano passado. A receita total arrecadada no período foi de R$4,597 bilhões, enquanto os gastos foram de R$4,497 bilhões. A nossa avaliação é bem positiva. Esse ano houve uma queda nacional da arrecadação do ICMS, o que impactou também o município de São José, mas nós tivemos resultado positivo, resultando no total do orçamento consolidado, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, Instituto e das fundações, um superávit de 127 milhões. Segundo o balanço, a arrecadação para o período foi maior do que o previsto. A expectativa era de R$3,919 bilhões no fim do ano, porém a conta fechou em R$4,233 bilhões, o que também ajudou, segundo a secretária adjunta de Administração e Finanças, foi estabilidade da dívida do município. Isso é importante porque é uma nova lei, é uma nova exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi uma exigência que acrescentou agora uma legislação no final de 2023, era um dado que a gente não trazia, e agora nós trouxemos o dado da dívida consolidada e justamente a importância da Prefeitura que ela vem efetuando o pagamento das suas dívidas em dia e não contraiu nenhuma dívida nesse período. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, foi a maior fonte de arrecadação, R$979 milhões no ano, seguido do ISS, o IPTU e o IPVA. Os valores permitiram que os investimentos em educação e saúde ficassem acima do exigido pela Constituição Federal. A Constituição prevê um mínimo, tanto na saúde quanto na educação. A saúde é de 15% e a gente faz um percentual bem maior. Nós aplicamos mais de 27% do orçamento do município em saúde e na educação já é uma previsão maior, de 25%, e a gente chegou quase ao ponto aí de 26% de investimentos na educação. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. E quem não quer limpar o nome quitar as dívidas, hein? Pois é, dados nacionais mostraram que mais de 70% das famílias brasileiras têm contas a vencer. E para tentar solucionar esse problema, o governo lançou no ano passado o programa Desenrola Brasil. 11 milhões de pessoas já renegociaram a dívida e para alcançar ainda mais brasileiros, o programa foi prorrogado até março. Então, tem mais um mês para se organizar. E se você está na dúvida sobre como a plataforma funciona, a gente te mostra agora. Já foram mais de 11 milhões de brasileiros beneficiados e R$29 milhões em dívidas renegociadas. O Desenrola Brasil, programa federal criado em julho de 2023 e com previsão de duração até 31 de dezembro, foi prorrogado até março de 2024. Mais tempo para o brasileiro se organizar e conseguir sair do vermelho. Então, a partir do momento que a pessoa fica inadimplente, ela fica endividada, ela começa a ter realmente uma dificuldade de ter acesso ao crédito. Isso faz com que ela tenha dificuldade, de pagar as contas básicas, pagar as contas dela ali, seja de varejo, obter novos créditos, seja financiamentos de imóvel, de carro, enfim. Então, dificulta realmente bastante a vida dessa pessoa. Então, quitar essas dívidas é um primeiro passo. Com potencial para beneficiar até 70 milhões de pessoas, o Desenrola é direcionado principalmente para inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa.
A prorrogação é válida para inscritos no Cadastro Único, com renda mensal de até 2 salários mínimos e que se enquadram na faixa 1 do programa, aquela voltada para dívidas de até R$ 5.000 com bancos e empresas de luz e telefonia. Bom, a faixa 1, então, são pessoas, né, de até 2 salários mínimos, que têm dívidas em diversos segmentos. Então, se a pessoa tem até 2 salários mínimos, ela já está apta aí, né, a se identificar e ver se tem alguma dívida com uma negociação apta dentro do programa do governo. Para esta especialista, a oportunidade de renegociar dívidas gera um impacto positivo na economia, que pode ser visto na prática. Uma vez que elas fazem as suas renegociações, elas terão mais oportunidades, né, de acesso a crédito, de investir, elas ampliam o seu leque de participação na atividade econômica, principalmente em relação às finanças. E para quem ainda pode se inscrever no programa, o caminho é simples. É só acessar a plataforma gov.br, entrar com CPF e senha e habilitar as contas nas opções de pagamento viáveis. Quem é prata ou ouro pode parcelar, quem é bronze tem que pagar à vista. Ainda segundo a economista, essa possibilidade de renegociação só é possível a partir de um trabalho conjunto entre o poder público e as empresas de crédito. As pessoas que devem, muitas querem acertar isso e resolver essa questão. E os credores, muitos já nem estavam muito mais com essa expectativa de receber. Então, esse é um ponto importante, né? Outras questões também, é lógico, para aqueles que vão aderindo, tem outras políticas econômicas e iniciativas em relação ao próprio fundo garantidor, a questão também tributária, que tem alguns ingredientes aí que vão então estimular as empresas para participarem. Em São José dos Campos, a Câmara valoriza as políticas públicas pautadas na redução da inadimplência. Dar mais condição financeira e de crédito aos moradores beneficia a cidade e o país como um todo. Eram pessoas que estavam com nome sujo, pessoas que não estavam com poder de compra e puderam renegociar a sua dívida, né? Parcelando, um parcelamento menor. E assim até, fala de algumas pessoas, alguma delas, iam ter um Natal melhor. Então, na nossa andança nos bairros, a gente viu de verdade a população, pessoas que foram impactadas com esse tipo de programa, falando que teve um alívio e que iam até mudar, né, refazer a questão dos gastos e que iam até agora ter uma educação financeira melhor. Então, eu acho que isso causou um impacto bastante positivo na vida das pessoas. E a melhor maneira de quitar as dívidas é melhorando a renda, e para isso ter um emprego é fundamental. Por isso, todo dia a gente tem aqui no Boletim a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT. Então, está em busca de uma recolocação? Fica de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para agente de organização escolar, ajudante de obras, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de pessoal, auxiliar técnico de mecânica de máquinas, azulejista, caminhoneiro carreteiro, coletor de lixo, copeiro, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações de veículos automotores, empregado doméstico para serviços gerais, empregado doméstico diarista, encarregado de bar e restaurante, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes, engenheiro civil, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, instalador fotovoltaico, instalador reparador de linhas telefônicas, jardineiro, manicure e pedicure, maceiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de compressores de ar, mecânico de motor a diesel, motofretista, motorista carreteiro, operador de centro de controle, operador de compressor de ar, operador de extrusora de borracha e plástico, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento, pedreiro, pintor de veículos, representante comercial,
técnico de segurança do trabalho, técnico em manutenção de máquinas, tratorista, operador de roçadeira e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E uma nova lei sancionada no país incluiu os atos de bullying e cyberbullying no Código Penal brasileiro. Com isso, eles passaram a ser crimes com penas previstas que variam de multa à reclusão. Um passo importante para coibir esse tipo de atitude, que pode levar a consequências sérias para toda a vida. Além da legislação mais rigorosa, as autoridades e os vereadores também defendem a educação como um caminho para reduzir o bullying. O Pedro é aluno do 4º ano do ensino fundamental e aos 9 anos já aprendeu uma lição para a vida: respeitar o próximo e ter empatia. Valores importantes que nesta escola da Zona Oeste são reforçadas em placas espalhadas pela sala de aula. A gente pega os problemas da sala e escreve em um papelzinho. As problemações você bota no eu critico e os bons no eu felicito. Aí os ruins a gente tenta achar uma maneira de acabar com eles, né? Aí a gente faz um combinado e tenta seguir esse combinado. Além dos cartazes, os alunos também desenvolvem uma assembleia de classe, com pontos negativos e positivos do comportamento dos colegas. De acordo com a coordenadora, o objetivo é colocar em prática o respeito ao próximo e criar um ambiente anti-bullying. Nessa situação de bullying você tem sempre os dois lados, né? Então a gente tem que fortalecer essas crianças que às vezes são a vítima do bullying, para elas se posicionarem, procurarem ajuda, contarem com os adultos da escola, e as que praticam também, né? Quem pratica também muitas vezes está sofrendo alguma coisa. A gente também precisa entender com a família dessa criança que está fazendo provocações, né? Alguma coisa do tipo, para alinhar esses dois lados. E para reforçar o combate ao bullying e cyberbullying, o governo federal sancionou uma lei para incluir os atos de intimidação e discriminação dentro do Código Penal. Com a nova legislação, essas atitudes viram crimes com penalidades previstas. Além da multa, o infrator pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. No bullying presencial, a gente tem uma pena de multa, salvo se ocorrer um crime mais grave. Ou seja, se ocorrer uma lesão corporal, vai ser a lesão corporal que vai absorver o crime de bullying. Se ocorrer uma injúria, uma calúnia, uma difamação, vai absorver o crime de bullying. Agora, o cyberbullying, ele está sendo punido com muito mais rigor, porque o legislador percebeu que a geração atual, ela não se comunica mais tete a tete. Com a nova legislação, os crimes já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente também passam a ser considerados hediondos, ou seja, sem direito à fiança ou perdão da pena. Na mesma categoria também estão a indução ou auxílio ao suicídio e automutilação, com o apoio do uso da internet. Todas as vezes que a pessoa participa de grupos com o objetivo de fazer com que a outra tire a própria vida ou ainda, né, faça a automutilação, é muito importante que esse recado seja dado para a sociedade de que não se aceita mais esse tipo de atitude. Dados do IBGE, divulgados em 2022, apontam que 40% dos estudantes admitiram já ter sofrido com as consequências do bullying. Para diminuir a estatística, essa psicóloga considera a nova lei positiva, mas faz um alerta aos pais: sempre conversar com os filhos sobre o tema. Tentar ser mais acessível possível e aquela escuta não julgadora, porque os pais têm uma tendência, né, infelizmente, a esquece isso não é nada. Isso, a criança pode se sentir desqualificada. Poxa, nada que eu levo é importante, tudo deixa para lá, isso não é nada. Então, valorizar aquela fala, porque naquele momento está tendo algum sofrimento. E trazer para eles sempre, né,
questionamentos. Como que é com os amiguinhos, os relacionamentos, fazer perguntas críticas em relação ao funcionamento dele ali na escola e também em relação a com quem ele joga, se é jogo, né? A questão das redes sociais também, sempre tentar participar de uma forma mais próxima possível aí do mundo do filho. E esse também é um assunto debatido na Câmara de São José, que aprovou leis voltadas para a segurança e cuidado no ambiente escolar. Entre elas está uma proposta que criou o Dia da Paz nas escolas e outra com um plano de gestão de conflitos no ambiente escolar. Medidas que, segundo os vereadores, são importantes para prevenir e combater o bullying. Que bom que nós estamos avançando nesse assunto tão importante e que causa tão mal, principalmente para os jovens, adolescentes, para todos, né? Todos que passam por isso, eles são impactados de maneira negativa. O bullying causa até consequências graves, né? A gente já viu pessoas que, por causa do bullying, cometeram suicídio. E então precisa ser tratado com rigor e amplamente debatido e difundido na sociedade. Então a Câmara também tem esse papel de divulgar, debater e difundir a importância de ter uma punição para quem comete o bullying. E pessoal, além do bullying e do cyberbullying, quando a gente fala do mundo virtual, tem uma palavrinha que traz medo para muita gente, né, que é o cancelamento. A gente tem acompanhado ultimamente uma cultura de cancelamento no país. Isso tem consequências graves que vão desde a exclusão a ameaças e intolerância. Essa questão levanta limites sobre a liberdade de expressão e os efeitos das nossas atitudes. E esse é o tema do quadro Boletim Entrevista. Olá, Boletim Entrevista no ar e eu quero saber, você já cancelou alguém na internet? Um participante de reality show, ou um personagem de uma série, até mesmo aquele blogueiro que teve uma atitude que você não concordou muito? Olha, esse comportamento é perigoso e para conversar sobre isso eu tô aqui com o Gabriel Maia, ele é psicólogo. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Pra gente começar, como é que funciona esse processo de cancelamento? Como é que ele surge? O cancelamento, nessa questão virtual, tudo começa com um vídeo, uma postagem, como você disse, um posicionamento de alguém um pouco mais relevante. E aí começa um movimento de não aceitação daquela posição, de recusa ou de um preconceito contra aquela posição, e começa a expandir para muitas pessoas esse movimento de pegar uma pessoa e boicotar essa pessoa, fazer um linchamento moral dessa pessoa, né? E aí tem consequências vastas para todo mundo. Alguma coisa explica esse processo? Assim, às vezes uma pessoa não concorda com a atitude, fala alguma coisa, aí outra lê, nem para pensar muito e já entra nessa onda. Alguma coisa explica isso? Penso o seguinte, hoje, tudo que a gente faz nas redes sociais, na internet, concorda que dificilmente a gente faria cara a cara? Um comentário, uma posição mais assertiva. Quando a gente está cara a cara, a gente é mais temeroso, a gente pensa muito mais antes de agir. Na internet, na rede social, a gente não tem muito esse filtro. A gente simplesmente escreve, deixa o celular e vai embora. A gente não tem muitas consequências imediatas sobre as ações. Então essa soma de pessoas entrando nesse processo de cancelamento é mais por essa facilidade, digamos assim, de não tem consequência. Não gostei também, vou xingar também, não vai ter nada e vamos, segue a vida. E acaba que a pessoa que está sendo cancelada sofre muito mais justamente por causa dessa facilidade do que se fosse pessoalmente. E aí, quais são as consequências para essa pessoa que está no meio desse processo? Imagina o seguinte, hoje as pessoas elas se baseiam muito a própria vida nas redes sociais. O que eu quero dizer? O que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é sucesso, o que é fracasso. Então tudo que é da pessoa, hoje as pessoas se baseiam muito no que acontece nas redes sociais. Imagine só então você receber críticas em excesso de muitas pessoas. Então isso vai acabar atingindo a tua autoestima, por exemplo, o autoconceito, né? O que eu acho de mim mesmo. E aí isso vai transbordando para outras atividades da vida. Então essa história desse cancelamento pode atingir todas as esferas da vida de alguém. E aí a gente pode escalar para situações muito mais perigosas, como aconteceu agora no final do ano passado. Uma menina tirou a própria vida com questões de mentiras, de fake, e aí a internet inteira se voltou contra ela e ela não suportou.
Aproveitando que você mencionou isso, existe uma responsabilidade? As pessoas que fazem isso precisam ser responsabilizadas? Sim, eu acho que a minha crítica vai muito para as redes sociais no sentido de não ter regras, não ter limites. Eu trabalho, por exemplo, com adolescentes, né, com pré-adolescentes. Então, eles utilizam de uma maneira muito fluida, sem nenhum tipo de restrição. E a culpa não é da rede social. Eu acho que a educação, essa conscientização, por exemplo, de consequências a médio e longo prazo, né? Um comentário que eu faço hoje na sua rede social pode acarretar outras consequências que eu que fiz o comentário eu não vou perceber. Então, essa conscientização vem de casa, vem da escola, né? Vem dos adultos que lidam principalmente com os jovens, para esses jovens chegarem na vida adulta um pouco mais conscientes e mais responsáveis com esse tipo de atitudes. A consciência é muito importante, né? Sim. E aproveitando, se você quiser deixar um recado, um conselho de como a gente pode se blindar, tanto caso a gente esteja de um lado de cancelamento, perfeito, quanto de um lado, né, de cancelar? Eu acho assim, quem utiliza muito a rede social tem que entender que em algum momento você vai receber uma crítica. Você está se expondo ali e fica à mercê desse público que não tem muita responsabilidade com você. Então, assim, é uma decisão sua saber lidar também com essas críticas, com esses comentários. E para quem faz o comentário, assim, tenta se colocar no lugar daquela pessoa. Como é que você se sentiria sendo cancelado? Como é que você se sentiria com excesso de comentários ruins sobre você? Então não pensa só naquele momento que você deu o comentário, pensa na vida depois. Pensa nela acordando, pensa nela, todos os processos da vida da pessoa com aquele excesso de crítica, com excesso de, enfim, de tudo que tem de negativo nessas redes sociais, né? A pessoa que está do outro lado da tela é uma pessoa tanto quanto a gente, e se colocar no lugar do outro é fundamental, né? Perfeito. Acho que a palavra-chave é respeito, né? Exato, respeito. Gabriel, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista. Valeu, muito obrigado. Um prazer. Prazer. E fica a reflexão, né? De volta ao estúdio. Vamos saber como fica o tempo na tarde desta quinta e também amanhã? Tempo estável ou vem chuva por aí? Quinta-feira de sol com nuvens que aumentam ao decorrer da tarde. A grande possibilidade de chuva. A temperatura máxima esperada é de 30 graus e a mínima de 21. Amanhã, sexta-feira, o dia promete ser mais quente. A máxima chega a 31 graus e a mínima prevista é de 22. O dia alterna períodos nublados com momentos de céu aberto e são esperadas pancadas de chuva durante a tarde. E para te preparar para o fim de semana, toda quinta você confere na nossa agenda cultural as atrações que vão animar a cidade. Tem alguma programação? Se ainda não, fica de olho e já escolhe os eventos para aproveitar a folguinha. Nesta quinta-feira acontece a terceira edição do Baile da Capivara, uma noite dedicada ao ritmo contagiante do forró, principalmente para quem gosta de um forrozinho roots e pé de serra. E se você não sabe dançar, não tem problema. Antes do baile, às 7 da noite, haverá um aulão de forró. O SESI recebe neste sábado a montagem cênica Voz de Vó, um encontro fascinante entre a perda da memória da avó e o imaginário profundo do neto, com muita curiosidade, imaginação e histórias. Se você gosta de música, mas não gosta de sair à noite, a opção é para um evento que acontece neste sábado durante a tarde. Vai rolar muito samba com o grupo Pagode dos Gigantes e muita música sertaneja com a dupla Fernando e Fabiano. Nos intervalos, o DJ Tigrão comanda a festa. Pra onde que liga quando vão embora com seu coração? Pra onde que liga quando o sentimento sofreu agressão? Pra onde que liga que pronto socorro atende quem ama? E também tem música domingo de manhã no Parque Vicentina Aranha. O Grupo Canaviá apresenta a partir das 10h30 músicas autorais e sucessos do forró pé de serra. Eu estou esperando por você. E tem teatro para toda a família no domingo à tarde. Os artistas Cris Miguel e Danilo Tomic apresentam no Sesc a peça Sanfona Velha do Fole Furado, que conta a história de Severino do Chachado, que é filho de cangaceiro e vive no sertão do Brasil. Depois que descobre o baião, ele resolve viajar para o Rio de Janeiro em busca de uma sanfona para ele tocar.
A trilha musical é executada ao vivo com sanfona, zabumba, triângulo e piano. E é isso, o boletim desta quinta vai ficando por aqui. Na tela estão as nossas redes sociais, então vai lá, acompanhe o nosso trabalho e também os nossos bastidores pelo Facebook, o Instagram, o YouTube da TV, que tem o mesmo endereço, @tvcâmara_sjc. Amanhã é dia do Semana Legislativa e o nosso encontro é um pouquinho mais cedo, às 1h30 da tarde. Um abraço, até mais!